Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com você? Que bom ver você aqui no meio desse feriadão. Para mim é bom estar de volta. Não sei se todos sabem, mas semana passada, essa semana que passou, eu, minha esposa e meu filho tiramos uma semana de folga, de férias, uma mini férias. É lícito, é necessário, acima de tudo, faz bem, nos ajuda a nos esforçarmos para descansar, porque descansar não é simples, queridos. Ouvimos muito falar sobre descansar, mas quando paramos alguns dias, os primeiros dias ficamos um pouco, pelo menos comigo, um pouco agoniado, um pouco pensando mais aqui do que lá. Aleluia! E acabou que ano passado eu ganhei um livro maravilhoso. Ano passado não, esse ano, comecinho do ano. Um livro experimentando o poder de Deus. Ixi, agora confundi, foi tudo. Um livro do Marcelo Jamal que fala sobre a experiência com Deus na vida prática. Não me lembro exatamente o nome do livro. E decidi levar aquele livro para lê-lo e só incendiou mais algo que já estava dentro do meu coração. Eu entendo um pouco do que Paulo diz em 2 Coríntios, que diz assim: além das coisas externas, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com a igreja. Você não pode saber, mas eu oro por você todos os dias. Você pode não saber, mas todos os dias há um peso que tem uma graça para ser carregado. E hoje é meu aniversário. 33 anos com carinha de 22, né, amor? E eu passei a semana toda meditando no que eu falaria hoje. Senhor, do meu aniversário, o que é que eu vou dar para a igreja? Que o Senhor falou para mim: dê o que você é. Não vai ser um culto muito diferente daquilo que já vem sendo falado. Acho que em novembro, outubro, não lembro. Eu comecei a falar sobre o cuidado da igreja, o ser igreja. Domingo retrasado, a Rosângela esteve aqui, ministrou sobre isso. Eu e minha esposa não tivemos nenhum momento com ela, não conversamos sobre isso. Não foi uma mensagem encomendada, mas ela falou exatamente aquilo que já vinha sendo falado. E hoje vamos falar mais um pouco. E antes de entrarmos de fato na palavra, eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia! Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Aleluia! Vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se arrodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos, entregando-se a fábulas. Mas seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Hoje, no começo aqui da oração, o Rafa estava orando sobre compromisso. Sobre que Deus estava chamando pessoas para um maior compromisso. E eu posso dizer para você que eu tenho um compromisso com essa igreja em falar a palavra, em falar a sã doutrina, tendo coceira no ouvido de alguns ou não. Um pouco antes, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo o seguinte, o versículo 1: diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Uma das funções do pastor é cuidar da ovelha, é limpar a ovelha quando ela está doente. Isso é uma das funções, gente. Mas outra função é exortar, é corrigir. É chegar para o Rodrigo, se ele estiver cabisbaixo, assim: levanta, caba.
Não fica desse jeito não. Se apruma. Não queira só o pastor para lhe alisar, queridas. Quando você precisar de alisar, eu vou lhe alisar. Mas quando não precisar de alisar, eu não vou alisar. Eu, como você tem me ouvido, eu tenho lido muito nesse começo do ano o livro do profeta Isaías. Eu não tenho conseguido sair desse livro e ir lá na viagem, porque a gente tira férias, descansa, mas a gente não tira férias de Deus, amém? A gente não deixa de se alimentar, amém? E eu cheguei numa passagem onde Isaías diz que o povo naquela época estava dizendo para Isaías: pare de falar sobre Yahvé, pare de nos repreender, pare de falar essas coisas. Naquela época. Aleluia! E eu quero que você vá comigo agora para Hebreus 8:6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hoje é uma noite onde nós celebramos o nosso memorial da aliança. E Hebreus 8:6 vai dizer o seguinte: Hebreus 8:6 vai dizer assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. No Antigo Testamento a gente vê coisas grandiosas acontecendo, vê promessas grandiosas, mas a aliança que estamos é uma aliança superior. Tem promessas superiores. E nós precisamos ter isso nos nossos corações. Nós estamos numa aliança melhor. E essa palavra aliança, você já deve ter me escutado falar, mas a Bíblia, ela não foi escrita originalmente em português. O Antigo Testamento em hebraico, os evangelhos em aramaico e o Novo Testamento em grego. E essa palavra aliança em grego é uma palavra fantástica, que é a palavra diateque. E saber o que significa aliança naquilo que foi escrito é muito lindo. Aliança, essa palavra fala de uma pessoa superior que tem plenos poderes. Uma pessoa que é superior e tem plenos poderes. E ela propõe um acordo, ela propõe algo com alguém inferior, que somos nós. E esse inferior tem o poder de aceitar a aliança ou rejeitar, mas não de alterar os termos. Nós temos uma aliança com Deus. E aquilo que foi estabelecido por Deus, nós não temos como alterar, queridos. Não faz parte da aliança. Nós podemos rejeitar ou aceitar. Glória a Deus que você está aqui, eu creio que você aceitou, amém? Sabe outra coisa que a aliança significa? Compromisso. Eu achei maravilhoso quando eu vi o Rafa orando aqui, dizendo que hoje estava chamando pessoas para um compromisso maior com Deus. Compromisso significa uma obrigação assumida, um comprometimento. Se você tem aliança com Deus, você tem um compromisso, uma obrigação com Deus, gente. Aleluia! E o exemplo que a Bíblia dá sobre o relacionamento de Deus e a gente é o relacionamento do casamento. Imagina só você que é casado. Eu sou casado com essa bela mulher. E eu tenho um compromisso com ela. Mas será que esse casamento cresceria, frutificaria, se só um dos lados tivesse compromisso? Eu tenho compromisso com ela, mas as atitudes dela não mostram que ela tem compromisso comigo. Você acha que isso desenvolveria? Ei, com Deus também é assim. Deus, ele já está comprometido com a gente. Mas será que a gente está comprometido com ele de fato? Porque queremos o Deus que vai intervir, mas temos adorado a Ele até o fim? Temos buscado a Ele até o fim? E hoje nós vamos falar de 3 níveis de comprometimento, que sozinhos não significam comprometimento, gente. Juntos é um comprometimento verdadeiro.
E antes de irmos lá para esses aspectos, não precisa abrir, mas 1 Samuel 2,30, o profeta, inspirado por Deus, diz assim: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Compromisso fala de honra com Deus. Falta de compromisso fala em desonra com Deus. Como está nosso compromisso com nosso Pai? Eu lembrei hoje, enquanto eu passava limpo aquilo que estava no coração, eu lembrei de duas situações que aconteceram com empresários, situações verdadeiras com empresários brasileiros. Um desses empresários, lá em Petrolina, produtor de uva, e veio uma grande multinacional da Holanda querer exportar as uvas desse empresário do Brasil lá para a Holanda. Era um contrato fantástico e marcaram uma reunião para acertar as últimas coisas, um jantar. Quando chegou no momento de jantar, o empresário brasileiro atrasou um pouco. Mas quando chegou, aquele outro empresário holandês cumprimentou ele, eles se alimentaram, conversaram. Depois da janta, o empresário brasileiro disse: e aí, agora, vamos finalizar os termos? O empresário holandês disse: não. Se você se atrasou para um compromisso, como vai ser quando eu assinar o contrato e estiver esperando o seu produto e você atrasar? Se você não pôde se comprometer com um horário de uma reunião, você não vai ter compromisso para entregar as uvas no momento certo. E esse empresário, ele perdeu um grande contrato, gente. Isso é fato verídico. Outro empresário, não lembro o ramo agora, mas estava em negociação, um grande contrato, sentou com o outro empresário, os advogados, acertaram tudo, assinaram o contrato, e o empresário disse assim: pronto, tudo certo, e agora? Estamos em uma cidade diferente, onde é que a gente encontra um clube de mulheres para se divertir? E o outro empresário disse: você não é casado? Eu falei: sim, sou, né? Mas a gente está em outra cidade, é bom se divertir. E aquele empresário pegou o contrato e rasgou. E disse assim: se você não tem compromisso com sua esposa, você acha que eu vou acreditar que você tem compromisso comigo? Se não tivermos compromisso com Deus, gente, não vamos ter com nenhuma outra coisa. Aleluia! Aleluia! E 3 aspectos de compromisso com Deus. O primeiro, compromisso com a palavra. E eu quero que você vá comigo para Provérbios 3:1. Compromisso com a palavra. Lembrando que eu vou falar de 3 aspectos, e se você percebe que está aí só um deles, isso não significa compromisso. Provérbios 3, capítulo 1. Aleluia! Provérbios 3, capítulo 1. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e os guarde no seu coração, os meus mandamentos. Onde é para guardarmos os mandamentos do ensino do Senhor? No coração, gente. Não é só ter a Bíblia debaixo do braço. Não é só ouvir na igreja. Tudo isso é muito lindo e maravilhoso, mas os ensinos de Deus têm que estar no nosso coração. Continuando no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Reconhece o Senhor em todos os caminhos. Busca a direção de Deus em todos os caminhos. Busca o que a palavra fala sobre tal situação, gente. Isso é compromisso com a palavra. E isso deve ser feito todo dia. Novamente a Bíblia vai falar, eu não me lembro agora se é em Efésios ou Filipenses, acho que é em Efésios, que a comparação do relacionamento de Cristo e a igreja é o casamento.
Eu não posso ter um compromisso com minha esposa dia sim, dia não. Domingo sim, domingo não. O compromisso de aliança tem que ser todos os dias. Ah, mas eu estou sem tempo para ler. Baixa uma bíbliazinha chamada YouVersion, que todo dia vem lá um versículo para você. Você acorda, abriu lá, tem um versículo, você lê, você medita. Não dura nem 2 minutos, gente. A gente pode ter a coragem de dizer assim, eu vou me comprometer, ou a gente pode usar desculpas. Desculpas não fazem com que Deus se mova ao nosso favor, gente. Deus se move por fé, amém? Aleluia! Vamos para outro texto, João 14, 15. João 14, 15. Aleluia! João 14, 15. João 14, 15 vai dizer assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor de Deus, o amor por Deus, não fala sobre sentimento. Fala sobre a gente obedecer os mandamentos. Não adianta eu vir em todos os cultos dizer a Deus que amo a Deus, mas quando sair daqui, não obedecer tudo que foi pregado aqui. Não, isso não é amor, gente. Pode ser para o mundo amor é sentimento. Ah, se me faz bem, tá tudo bem. Ah, isso, aquilo. Para Deus amor é obediência. Se obedece, prova que ama. Se não obedece, está provando que não ama. É bem simples. A Bíblia é simples. Aleluia. Não precisa abrir, mas Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho que quer bem. Ser repreendido por Deus é bom demais, é prova de amor. Vai doer no momento, vai chorar no momento, mas é prova de quem ama. Quantas vezes você já me ouviu falar e aconteceu de eu ser repreendido pelo meu pai espiritual, pastor Silvio, e no meu coração eu pensar assim: meu Deus, mas pastor Silvio não entendeu aquilo que eu estava querendo falar, não entendeu a situação. Hoje eu entendo, pastor Silvio entendia a situação muito bem, só que ele tinha uma visão muito maior do que a minha. E era prova de amor. Aleluia! Hebreus 12:6 diz assim: e porque o Senhor corrige a quem ama e ensina todo filho a quem aceita. Ei, você é filho aceito de Deus, e Deus vai corrigir eu e você em algum momento. Porque ninguém está 100% certo o tempo todo, gente. Pelo contrário. Mas se não somos corrigidos, será que estamos andando no amor? Porque... Aleluia. Segundo, se eu sou comprometido com a palavra, eu também sou comprometido com a igreja. Eu também sou comprometido com o corpo de Cristo. E aqui vamos falar um pouco mais. Sabe, eu não vou dizer o primeiro nível, porque não tem primeiro, eu acredito até que isso venha depois. Mas uma das formas de ser comprometido com a igreja, dízimos e ofertas. Sou comprometido com Deus, mas não estou nem aí se as contas estão pagas ou não. Se o aluguel está em dia ou não. Se a luz está em dia ou não. Aleluia! Ah, mas Deus entende a minha situação. Minha esposa falou aqui sobre um momento onde o profeta disse: ei, faça isso. Aquela viúva fez e veio sobre ela. Aleluia! E é maravilhoso falar isso aqui, porque o nosso envelope não tem o nome de ninguém. Se você dizima ou não, aí é com você e Deus. Deixa eu te dizer, as contas estão pagas, tá? Tá tudo em dia.
Aleluia. E vamos lá para Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. Aleluia. Efésios 1, 22. Aleluia. Efésios 1, 22 vai dizer assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo a plenitude de Deus. Tem um livro, não, eu acho que não tem aí, mas no próximo pedido vai vir, que é Compreendendo a Unção, que fala sobre a unção de Deus, e o irmão Reagan, ele aborda tão bem sobre a unção coletiva. Cada um aqui recebe uma parte de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus quando nasce de novo. Tem a unção de Deus que te capacita para algo. E isso é maravilhoso. Mas existe também a unção coletiva, que é quando junta todo mundo, a unção de um, com a unção de outro, com a unção de outro, a manifestação vai ser muito maior. O poder vai ser muito maior. A unção individual não substitui a unção coletiva, gente. Aleluia. Vamos agora para 1 Coríntios 12, 27. Não vamos, deixa eu só citar para você. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Individualmente eu sou membro, junto eu sou corpo. Não tem como ter compromisso com o corpo de Cristo, não tendo compromisso com esse ajuntamento, gente. Isso é ilusão. Ah, mas eu não tenho tanto compromisso por conta disso, por conta daquilo outro. Novamente, o casamento. Quando um casamento passa por problemas, não é motivo de se deixar o compromisso. Pelo contrário, é motivo do compromisso ser mais forte. Aleluia! Quando eu estou comprometido no casamento, não é só quando o outro merece. Aleluia! Quem é casado aqui sabe bem que vai ter momentos que você acha que o outro não merece seu comprometimento. Não. Olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. Mas ei, é independente do que o outro merece ou não. Comprometimento deve existir. Comprometimento como? Eu sempre uso esse exemplo. Não lembro o que foi. Mas, como tem um velho ditado do mundo, né, que diz, aquele que bate não lembra, mas quem apanha lembra. Fiz algo para ela que ela não gostou. Não faço a mínima ideia do que é. A resposta dela foi lá e fez o almoço que eu mais gostava. Porque ela queria, porque eu merecia? Não. Porque ela simplesmente decidiu subjugar a carne. Obedecer o que a palavra diz. Trate o mal com o bem. Porque ela é comprometida com a palavra. Ela é comprometida comigo. Não é porque ela é mais santa, gente. Não é porque ela é esposa do pastor. Porque eu tenho certeza que doeu ela fazer o contrário naquele dia. Comprometimento. Aleluia. Vamos agora para Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Culto de ceia, culto de aniversário. E você está aí com esse sorriso lindo e maravilhoso, amém? Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Estamos falando sobre sermos comprometidos com o corpo de Cristo, comprometidos com a igreja. Aí Hebreus 10, 23 vai dizer assim. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
porque quem fez a promessa é fiel. Isso aqui é individualmente. Eu e você devemos guardar firme a confissão que temos feito. Do nosso Senhor, do nosso Salvador. Só que o 24 continua dizendo assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ele fala sobre você manter sua confissão, mas continua falando para cuidar de animar uns aos outros. Quando você vem para a igreja, quando você acaba o culto, você fica atento se tem algum irmão do seu lado que está meio cabisbaixo, se está um pouco triste. Você tem o cuidado de querer animar essa pessoa? Ou você veio para o seu culto, você recebeu o que tinha para receber de Deus e está nem aí com quem está do lado? Comprometimento com a igreja. Aqui diz, animemos uns aos outros. Não diz, pastor, anime. O pastor vai animar. Mas é muito além, gente. A gente é um corpo e é necessário a atuação de cada um. Animemos uns aos outros em amor e na prática de boas obras. Aleluia! Aleluia! Continuando, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ou exortações, ainda mais agora que vem que o dia se aproxima. Sabe o que é admoestar? Admoestar é chamar para o lado, para exortar, para dar instruções, para confortar. Não é só confortar, também é confortar, mas muitas vezes exortar, dar instruções. Uma pergunta, você tem deixado eu ou outros te puxar para o lado? Ou você tem ficado sozinho, neutro, parado? Você tem puxado outros para perto de você? Ou como eu disse, você entra e sai e sua vida é mais importante do que a do outro, você já tem os seus problemas? Aleluia! Queridos, nos momentos mais difíceis da sua vida, é o momento que você pode transbordar de Deus. E transbordando de Deus para o outro, você vai recebendo instruções do que fazer. Ninguém nunca está passando por um momento tão difícil que não possa ajudar o outro. E quando ajuda o outro, a graça abunda sobre sua vida e você recebe também. Isso é ser comprometido com a igreja, com o corpo de Cristo. Não é apenas vir aqui e o que eu falei antes, dizimar. Dizimar é uma parte. Mas o cuidado uns com os outros tem que haver. Aleluia! Aleluia! Aí eu quero te fazer uma pergunta só para pensar. Aquele que está ao seu lado tem te levantado? Tem despertado em você um maior compromisso de Deus? Ou não? Aleluia! Aleluia! E agora eu quero falar sobre um personagem bem peculiar, que eu mesmo não lembrava de ter visto. Quem aqui lembra de Diótrefes? Levanta a mão. Ninguém. Eu também não lembrava. Até tive que ver se tinha isso na minha Bíblia mesmo. E eu quero que você vá comigo para 3 João, versículo 9. 3 João tem apenas uma carta. Nós estamos falando sobre um grande crescimento, queridos. Nós estamos em expansão. E isso aqui eu vejo como uma vacina tão grande para que a gente continue e não retroceda. 1 João 9, quer dizer, 3 João, terceira carta de João, um pouco antes de Apocalipse, versículo 9. Só tem um capítulo. 3 João 9. Aleluia. Diótrefes. Aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai dizer assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imiteis o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal não viu a Deus. Diótrefes, ele queria a primazia. Ele queria ser o melhor. E rejeitava a liderança. Rejeitava as instruções do apóstolo João, que era líder sobre aquela igreja. Alguém que queria para ele. Não estava interessado no reino. Estava interessado em ser o maior status dentro da igreja. Aleluia. Diótrefes não lembrava do que diz Zacarias. Zacarias 4:6 vai dizer assim: não por força, nem pelo poder, mas pelo Espírito. Diótrefes achava que era ele quem estava fazendo, e não era a graça de Deus sobre a vida dele. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu sei que isso vai acontecer aqui. Eu sei porque sei. E você já vai saber como agir. Eu tenho falado muito dos momentos de louvor. E vai ter pessoas que vão entrar nesse lugar e vão ser tocadas pelo Espírito Santo profundamente. Nesse livro, Compreendendo a Unção, o irmão Reagan fala de momentos na igreja que ele pastoreava, que o mover era tão grande que as pessoas entravam, elas eram constrangidas, elas recebiam o Espírito Santo ali, elas se quebrantavam. E sabe o que é que tanto o irmão Reagan como as pessoas da igreja faziam? Nada. É um pouco contrário ao nosso pensamento natural. Ver uma pessoa quebrantada no louvor pelo mover do Espírito e deixar que o Espírito haja na vida dela. E não ir lá atrapalhar. Por que eu digo ir lá atrapalhar? Graças a Deus isso não aconteceu aqui ainda. Mas eu vi em outras igrejas que eu passei. Eu vi isso muito no Rema, numa aula de consagração. Onde uma pessoa, durante o louvor, estava sendo quebrantada por Deus. Levanta aqui, irmão. E aí chegava uma amiga daquela mulher. E Deus quebrantando ela. Aquela amiga chegava, abraçava e começava a falar coisas. A amiga quebrava a unção do Espírito naquele momento. Pode sentar, amor. A amiga tinha o desejo de ela ajudar. Ei, quando alguém está sendo quebrantado pelo Espírito, deixa o Espírito falar, deixa o Espírito mover. Eu tenho falado aqui, vai ter momentos que você no louvor vai ser inspirado para falar algo com outras pessoas. E geralmente, 99% dessas vezes, não vai acontecer com alguém que está super quebrantado. Vai acontecer com alguém que está bem quietinho e por dentro está borbulhando, orando a Deus, pedindo resposta. E você vai ser usado para essa resposta. Mas aqueles que estão quebrantados já estão recebendo de Deus, gente. Eu lembrando sobre essa pessoa lá na outra cidade, que todas as vezes a amiga fazia isso, e nunca deixava o Espírito Santo agir. Essa pessoa, tempos depois, acabou se envolvendo num relacionamento todo errado. Essa pessoa nunca conseguiu se firmar nas coisas de Deus, porque nos momentos que Deus queria falar com ela, outra pessoa atrapalhava. E a gente precisa ter maturidade para isso, gente. Aleluia! E o irmão Reagan, ele disse que havia momentos que ele percebia lá a pessoa quebrantada, às vezes era um ímpio que entrava e se quebrantava. E ninguém fazia nada, deixava o Espírito Santo agir. Aquela pessoa se quebrantava, se arrependia, recebia o Espírito Santo, tudo sozinha. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Essa influência que influenciava Diótrefes vai influenciar a igreja, porque o diabo ele vai sempre usando as mesmas estratégias, mas nós que estamos aqui vamos entender, ei, não é por mim. Não é por mim. É o Espírito Santo agindo através de mim. Eu sou apenas um canal. Se eu não tiver, as coisas vão funcionar.
Quinta-feira não estávamos e as coisas funcionaram. Aleluia! 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 Outra coisa que Diótrefes fazia, ele caluniava os líderes. Aleluia! Lá no Jardim do Éden, quando a serpente, o diabo, vai tentar Eva, sabe o que é que ele faz? Vem tentando gerar dúvida. Foi assim que Deus disse? Não é bem assim. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, foi gerando dúvida. É mesmo filho de Deus? Aleluia! Caluniar os líderes é praticar o mal. Sabe o que é que Diótrefes fazia? Impedia o crescimento da igreja. Aleluia! Não vamos ser aqueles que chegam de fora e não, já tenho meu grupo, já tenho aqui, não. Vamos ser aqueles que, pode vir. Está crescendo, está sendo levantado. Vai se alegrar, não vai ficar, não sei não, se é de Deus não, isso aí não. Cuidado. Aleluia. Vamos para 1 Coríntios 5:9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Aleluia. Primeira Coríntios 5, 9. Vai dizer assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso propriamente aos impuros desse mundo, avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. É forte, gente. A gente fala, geralmente se usa o exemplo de quando Jesus diz que ele deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Isso é verdade. Mas atrás de lobo não se vai não. Isso pode ser duro para você, mas é a verdade. Não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Vamos para outro texto, Romanos 12:3. Estamos falando sobre compromisso com a igreja. Romanos 12:3, vamos ver outro aspecto do compromisso com a igreja. Quando eu sou comprometido com a igreja, eu vou ter esses aspectos, eu vou agir dessa forma. Romanos 12:3 vai dizer assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. E eu sempre lembro de um exemplo do Rema, onde teve uma banda que estava tocando na formatura do Rema, e quando acabou aquela formatura, um aluno que estava se formando veio falar com a ministra de louvor que tinha vindo de fora. E aquele rapaz disse assim: foi muito bom o louvor, mas se fosse eu que estivesse no baixo no lugar daquele outro, você ia ver como era melhor. Resultado, isso faz, tu lembra quantos anos faz? Uns 4 vai fazer que a gente está aqui. Uns 5, 6 anos faz isso. Essa pessoa que, gente, ele tem um talento de torar na guitarra. Meu Deus do céu. Toca todos os instrumentos. Na guitarra mesmo, foi guitarra, desculpa, não foi baixo.
Que talento aquele homem tem. Mas 6 anos se passaram e ele continua sem desenvolver nada. Ele continua sendo mais um. Por quê? Porque se acha mais do que os outros. A gente não pode ser desses. A gente deve se achar com moderação. E se vê que o outro está faltando algo, seja aquele que ajuda. Continuando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos é dado. Se profecia, seja segundo a porção de fé. Se é ministério ou serviço, dedique-se ao serviço. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Quando eu tenho compromisso com Deus, eu entendo que eu tenho algum dom. E eu devo fazer aquilo que Deus me chama para fazer. Senão eu estou sendo descomprometido com Deus. Aqui ele fala algo muito interessante que veio ao meu coração hoje. O que exorta, faça com dedicação. Exortar é levantar. Eu creio em homens. Isso é bem específico para homens, veio de tarde. Se levantando aqui no nosso meio. Exortadores. Homens que vão entrar por essas portas caçando pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão cansadas, homens que não vão ficar só preocupados com aqueles que se têm mais afinidade, e é normal na igreja ter mais afinidade do que um do que outro, a questão é não ter grupinho que é um contra o outro, mas homens que não vão estar preocupados, eu gosto tanto do Lu, eu vou lá falar com o Lu, viu o Lu lá, mas no meio do caminho viu alguém cabisbaixo, vai chegar nessa pessoa, e aí como é que tá? E aí como foi o dia? E aí posso te dar um abraço? Gente, isso é ser igreja, isso é ser comprometido com a igreja. Meu Deus, aleluia! Se ministério, dedique-se ao ministério, e ministério significa serviço. A gente cantou sobre adorar a Deus, não tem adoração a Deus sem serviço a Deus. A adoração se expressa pelo serviço. Aleluia! Outro que diz bem interessante aqui, o que contribui com generosidade. Sabia que a Bíblia fala sobre um dom? Dom é presente, é uma capacitação dada por Deus. Dom da contribuição. Pessoas que servem na igreja, mas pessoas que têm um quê de empreendedorismo, de negócios, essas pessoas prosperam muito. E são mantenedoras da obra, mantenedoras de missionários. Pessoas que por elas flui. Elas entendem que elas são mordomos. Isso é um dom lindo, mas pouco falado. Eu gosto muito de falar... Jesus. Esqueci o nome do homem, ó. Um pregador que tem nos Estados Unidos. Que ele é rico, mais rico. Rico demais. Que o cara tem um avião. E quantas vezes esse cara foi... E não é um avião como Edilson de Lira, um pequenininho não. É um Boeing. Quantas vezes jogaram pedras nesse homem? Porque como assim um pregador do evangelho tem avião? Esse homem vive com 10% do que recebe. 90% ele devolve para a obra, devolve para missionários. Na guerra, Ucrânia e Rússia, ele fretou o avião dele para buscar refugiados. Aqueles que falam contra quem tem, fizeram o que na guerra da Ucrânia e da Rússia? Existe sim o dom da contribuição para crente, gente. Eu lembro de uma mulher que tem numa outra cidade, numa cidade lá de Belo Horizonte, onde certa vez ela chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque assim, eu não sei se eu estou conseguindo dar meu dízimo. Por quê? Porque eu não sei quanto entra na minha conta todo mês. Eu tenho tantas empresas, entra tanto dinheiro que eu não sei quanto dá de dízimo. E
E aquele pastor disse: minha filha, fique tranquila, porque o tanto que você oferta na igreja e na vida dos irmãos, com certeza você dá o dízimo e passa. Uma crente que tem negócios, não saber nem quanto entra, gente. Um homem que tem lá no Nordeste, agora eu não sei atualizado quantos, mas há alguns anos atrás, sozinho, ele mantinha 27 missionários, com carteira assinada, carro e casa. Dom da contribuição. Isso é para quem crê, para quem recebe no coração, para quem quando escuta isso, o coração chega a borbulha. Isso não é para avarento. Aleluia. Continuando, versículo 13. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E tenham o mesmo modo de pensar um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. E não sejam sábios aos próprios olhos. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Ser igreja é uma coisa linda, porque é um monte de gente imperfeita, que em algum momento vai pisar no seu calo. E você vai pagar o mal com o bem. E você não vai ser soberbo e arrogante. E você vai abraçar. Porque vai ter um momento que você vai pisar no calo. Porque é bonito, né? Você está aí, seu calo foi pisado e você escuta, tem que perdoar. E você já pensa, aquela pessoa está ouvindo. Mas e quando é a gente que pisa no calo? Essa palavra é para a gente também. Aleluia! Continuando, versículo 19, versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não façam justiça própria, deem lugar à ira de Deus. Acredito que você já ouviu falar de Jonas. Deus mandou o Jonas pregar sobre arrependimento, sobre um lugar que só tinha gente ruim, que fazia coisa ruim. E Jonas se achou do direito de dizer assim: não vou lá pregar para aquela pessoa, não vou orar, não vou fazer nada, porque aquela pessoa merece morrer, merece colher. Isso é fazer o mal com o mal. Isso é tentar fazer com as próprias mãos. Quando Jonas obedeceu a Deus, toda uma cidade foi restaurada. Aleluia! E terceiro e último ponto, para nós finalizarmos. Primeiro ponto, estar comprometido com a palavra. Segundo ponto, estar comprometido com a igreja. Terceiro ponto, estar comprometido com o ministério da reconciliação. E eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 5:17. Eu sei que o Rafa falou tão bem sobre isso quinta-feira, mas eu vou tocar num ponto. Na verdade, 2 Coríntios 5:15. Aleluia. 2 Coríntios 5:15. Quer dizer, 14. Estamos num culto de ceia. E isso aqui vem bem em encontro ao que vamos fazer daqui a pouco. 2 Coríntios 5:14 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 17.
E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Quem crê que Jesus morreu por ele é uma nova criatura. E essa nova criatura tem um trabalho: proclamar a reconciliação. Falar para quem está à sua volta que Cristo não está levando em conta os pecados, mas Ele já perdoou. E o que a pessoa precisa fazer é aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Estar comprometido com Deus é também estar comprometido com evangelização, gente. Evangelismo não é apenas, é uma parte, mas não é apenas sair entregando panfleto, sair de porta em porta. Evangelismo é você estar no seu trabalho, sendo luz naquele lugar. Alguém olhando para você e dizendo: rapaz, essa aí é crente de verdade. O sangue dá na canela e ela continua crendo em Deus. O chefe está aí dando tapa em todo mundo, falando mal de todo mundo, e a pessoa não fica falando mal do chefe para os outros. Sabe como é fácil encontrar um maldizente? É só você estar numa fila. Uma fila que demora muito. Eu não lembro onde foi que eu estava essa semana. Ah, eu lembrei. Rapaz, eu escolhi comer em um lugar ontem. E aí a gente comemorou meu aniversário ontem, já que hoje tinha culto, eu precisava me preparar, então comemoramos ontem, estávamos ali no shopping de Passo Fundo, e eu escolhi comer em um local. Misericórdia, o quanto aquela fila demorou. Tudo andava, menos aquela fila. Uma fome de torar. Isso atrás chegava uma pessoa e dizia: meu Deus, como está demorando? Não é assim, e não é. E você respira fundo para não ficar: é verdade, é assim mesmo. Você está numa fila que está demorando muito no mercado. E você não está reclamando. Aleluia! Nessa fila demorada, sabe o que é que você faz? Quando chegar a sua vez no caixa, diz assim: meu Deus, eu admiro o seu trabalho. Viu que num tumulto desse, ouvindo coisa que não merece, você continua aqui fazendo. A pessoa com certeza vai saber que você é crente, gente. Evangelizar fala das nossas atitudes. E na oportunidade dizer: Jesus quer mudar a tua vida. E Ele não está interessado no seu pecado. Pelo contrário, Ele já te perdoou. Agora você precisa aceitar. Estar comprometido com Deus é estar comprometido com a palavra, com o seu corpo e com o evangelismo. Isso é estar comprometido com Deus, gente. Não é um ou outro, é os três. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Vamos fazer nossa parte de ceia também, onde vamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Amém, aleluia.